de nome para número, porque essa tradução é assinada pelo protocolo DNSSEC. Os próprios bancos ainda não começaram a divulgar esses endereços, né, com esse novo domínio. A parte técnica dos bancos se moveu, quer dizer, fizeram a parte da implementação do DNSSEC e passaram a morar debaixo do BBR. Evidente que a parte de marketing é mais complexa, o banco investiu muito em divulgação de alguns endereços, então isso provavelmente vai levar um certo tempo para entrar, digamos, na programação de divulgação. Então a gente já faz a divulgação antes, tentando viroticamente espalhar essa informação. Mas é uma informação legal essa, porque aumenta a segurança, né? Aumenta, sim. Então, quer dizer, a partir de agora, se eu quiser, por exemplo, vou digitar lá www.meubanco.b.br. Nós temos uma lista disso no NIC-BR, quais são os bancos que já estão debaixo do BBR. Mas provavelmente se você usar o mesmo nome que estava no COM-BR, colocando BBR, você vai chegar no mesmo banco. Quer dizer, a maioria dos bancos já, praticamente todos os bancos já fizeram o equivalente no BBR. Então, até como teste, se for entrar no banco, não custa nada tentar o banco BBR, B, uma letra só, .br, e ver se dá certo. Então, o nome do banco, .b.br. Você tocou num ponto que até recentemente era bastante polêmico, não sei nem se tanto no Brasil, mas a gente via polêmicas acontecendo principalmente nos Estados Unidos, né? Que é essa questão das pessoas que vão lá e registram, por exemplo, um nome que é famoso, de, sei lá, alguma celebridade, vai lá e registra bradpitt.com.br ou qualquer coisa que valha, qualquer celebridade dessas. Como é que funciona isso? Quer dizer, até que ponto uma outra pessoa pode registrar isso e qual o direito que a pessoa pode ter de requerer a reversão desse registro? Como é que... Então, veja, a internet funciona, a regra primeira e a mais importante é essa. Quer dizer, se o nome está disponível e você é o primeiro que pede, você o ganha independente de comprovações adicionais. Não há trabalho de papel, nem demonstração de nada em relação a isso. É assim que funciona o COM lá fora e é assim que funciona a maioria dos domínios. Então, a primeira coisa que existe é que o primeiro que chega leva. Bom, então o que nós fizemos no Brasil para tentar amenizar esse problema que pode ser um causador de tensões? Primeiro, no caso do BR, quem registra no BR tem que ser brasileiro ou tem que ter residência no Brasil. Então a primeira coisa que você sabe no BR é que você não vai ter um pirata que veio de um país no Extremo Oriente para registrar um domínio aqui e está operando ele da Rússia. Quer dizer, isso não acontece porque no BR os participantes são brasileiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. O segundo ponto que a gente faz para deixar isso um pouco mais protegido é que no ato de registro você tica lá um formulário eletrônico onde ele diz que é responsabilidade sua o nome que você escolheu. Quer dizer, nós não podemos entrar no mérito, você diz que acha que aquele nome é adequado, não fere direitos de ninguém, então você registra. Mas então você está assumindo a responsabilidade pelo seu ato, nós não vamos policiar você. Mas você então assumindo essa responsabilidade, se alguém se sentiu prejudicado, nós temos os dados de quem é você, temos CPJ e CPF, porque no registro brasileiro esses dados são necessários, você não pode fazer sem dar o CNPJ ou o CPF. Então você vai ser localizável. Então o que nós podemos dizer é o seguinte, para alívio de quem eventualmente foi prejudicado. Primeiro, é localizável quem fez o registro, porque é brasileiro e nós temos os dados. Segundo, ele assumiu quando fez isso que ele não estava ferindo direitos de terceiros. Então agora, face a esse problema, alguém vai ter que ir à justiça e tentar resolver via justiça. A ICANN, que é o órgão central da internet lá nos Estados Unidos, controla, né, quer dizer, regula a internet nos Estados Unidos e também num nível até além dos Estados Unidos em nível mundial. Qual que é a relação do NIC com a ICANN? Qual que é o paralelo que existe entre essas duas entidades? Então, essa é uma ótima pergunta. Então, veja, nós cuidamos do BR, então nós decidimos o que tem debaixo do BR. Mas para fazer isso o BR precisa existir, então alguém precisa dizer onde está o BR. Quer dizer, eu não posso cuidar do XY, quer dizer, a parte mais alta da internet, o BR e outros equivalentes, tem que estar em algum lugar que a gente chama raiz da rede. Então existe uma raiz de nomes onde estão pendurados, digamos, os pais das árvores que vão para baixo. Então o BR é um deles, mora na raiz, outro é o IT da Itália, o CL do Chile, o COM, o NET, o INFO, quer dizer, esses domínios, sejam de país, sejam chamados genéricos, moram numa raiz da rede. Então essa raiz da rede é uma estrutura pequena, tem uns 300 integrantes, é muito menor do que o COM-BR, por exemplo, que tem 1.600.000, mas ela é pequena, mas é crítica, porque é lá que nascem, digamos, os diretórios dos DNS dos diversos domínios. Então alguém precisa cuidar dessa raiz, né? Isso será cuidado inicialmente na Universidade de Southern California por um cientista chamado John Postel, que morreu em 98,
e no lugar do Postel, então, foi criada uma organização, que é chamada ICANN, também uma organização sem fins de lucro, que tem como função cuidar da raiz, ou seja, será que vai entrar um novo domínio na raiz? Quer dizer, que foi criado um novo país, ou foi criado um novo domínio genérico? Vamos criar o ponto travel foi criado, o ponto Ásia. Quer dizer, pode ser que sejam criados outros domínios genéricos, e o processo de criação é um processo complicado, envolve disputas, envolve discussões, e tem que, uma vez aprovado, ficar na raiz. Então alguém tem que cuidar da raiz. Um outro ponto é o seguinte: nós distribuímos números IP, mas nós ganhamos eles de alguém. Então existe o estoque central de números IP, que é redistribuído para que os órgãos regionais redistribuam e a gente redistribua ao usuário final. Isso também fica no ICANN. Então ele, na verdade, é uma espécie de equivalente ao NIC-BR em nível mundial, cuidando da raiz e cuidando da distribuição de IP no atacado, em grandes blocos. Então essa é a função principal da ICANN. Agora, uns anos atrás teve até uma polêmica em torno do ICANN, por ele ser um órgão, de certa maneira, ligado ao governo norte-americano, e até houve uma proposta de que a ONU deveria cuidar disso e não um país. Como é que está isso? Bom, isso aí, eu participei do board da ICANN por dois mandatos. A ICANN é uma organização sem fins de lucro sediada na Califórnia, e ela tem um memorando de entendimentos, JPA, que chama, com o Departamento de Comércio americano. Então, o que significa isso? O Departamento de Comércio americano, quando houve a transição da Universidade de Southern California para o ICANN, ele assumiu um papel de tutor no processo. Quer dizer, ele teoricamente, e assim foi o começo da ICANN, ele monitoraria para ver se a ICANN era suficientemente representativa, global, autossuficiente para assumir aquele papel, e depois deixaria ela andar por conta própria. Por vários motivos, até porque é muito ruim ter um governo com um poder maior do que outros governos nessa administração de domínios de raiz. Houve muita polêmica a respeito. E lamentavelmente, quanto mais polêmica a respeito, mais difícil é você cortar essa ligação. Então, por exemplo, o Congresso americano já falou que não podemos abrir mão da não sei do que. Quer dizer, na verdade, nunca houve um controle sobre a raiz. A raiz sempre trabalhou de uma forma independente, mesmo porque os operadores de raiz não estão só nos Estados Unidos. Tem no Japão, tem na Europa e tal. Então, nunca houve controle, mas há a possibilidade de controle. E o que nós gostaríamos, nós, comunidade internet, pelo menos eu e o pessoal que tem a mesma visão que eu, era sair desse um país para 0 países. Quer dizer, nós não gostaríamos de sair de um país e ir para a ONU, porque isso viraria um negócio de governo. Quer dizer, aí para você mexer na raiz, ele vai levar uns 10 anos para decidir o que faz. Quer dizer, a discussão não é tornar isso aí mais burocratizado ou mais pesado. Ao contrário, tornar isso aí mais representativo da internet como ela é. Então nós gostaríamos de sair de 1 para 0, e não de 1 para muitos. Mas nessa fase ainda a coisa está confusa. Em setembro desse ano, agora, esse mês, termina o JPA, e existem 2 alternativas. Ou ele vai ser trocado por um outro instrumento, ou vai ser trocado por nada, ou sabe